E saudações mortais, quem fala agora novamente com vocês é o Grande Buda, o Matador de Deuses está online. E vamos que vamos para mais, né? Um videozinho aqui eletrizante de Megamon. Lipe Grimori na voz da emoção. E vamos aqui, né? Até então compartilha aí, mano, como é que está, né, o desempenho do nosso timezinho aí que nós estamos até então, né, revigorando, tá? Testando aí, né, as opções até então. Então vou falar aqui um pouco a respeito do time Fire, né? E algumas opções aí que você pode estar, né, criando e adentrando caso, né, curta aí o desempenho, né. Inicialmente, rapaziada, aqui vamos trabalhar mais sobre a passiva, tá, dos Pokémon em si, né, para não perder a essência, e claro, sempre focando em um Pokémon específico, né, claro que sempre o Carry, então você tem que fazer um time sempre voltado para o seu Carry, né, para que ele possa, né, solar, né, o time dos seus inimigos até então. Inicialmente, o time base Fire, né, seria composto especificamente assim, né, assim, entre aspas, né, primeiro o Groudon, né, que gera aqui até então o Grande Sol, né, que é a passiva de clima dele, onde ele buffa a habilidade de dano elemental do tipo fogo dos aliados aumenta em 15%, taxa de dano crítico dos Pokémon do tipo fogo aumenta em 10%, e o dano vindo de contra-ataques reduz em 15%. Então, assim, Pokémons que dão contra-ataque, né, no caso neles, reduziria esse dano em 15%, beleza? Então aqui é um time, né, voltado para Burn, totalmente queimação, Ho-Ho da queimação, e tem aquela passiva lá de sobrevivência, né, onde ele cria na ultimate dele uma possibilidade de um Pokémon seu, né, reviver até então. Se ele for full power, ele consegue fazer isso até com 2 Pokémon, se não me engano, tem um intervalo de, eu acho que 3 turnos, né, ele ulta e depois de 3 turnos, se não me engano, ele gera de novo, né, em outro Pokémon, sempre focando os seus mais fortes, né, então ele vai focar o que tiver o maior ataque até então, beleza? Só que aqui, mano, vou dizer assim, o Blaziken em si, nesse time aqui, ele fica mais ou menos, não fica tão bom, tá? Porque aqui, eu não cheguei a testar, porque eu não cheguei ao Pau Victini, né, totalmente, mas só assim de, por alta, né, enfrentando outro time que tinha ele assim, ele não teve uma sobrevivência tão formidável. Por quê? Porque a passiva dele gira um pouco mais em torno de lutador. Então assim, ele é um pouco quebrado devido a isso, porque ele precisa de pokémons de queimação para ele causar um crítico constante, porque quanto maior crítico, mais queimação os inimigos têm, mais chance dele critar, né? Então ele vai bater muito mais crítico, naturalmente. E o lutador para poder trazer a passiva dele, que é o que? Combo, onde o time Fire não faz isso por ele, né? Então ele é aquele pokémon de lutador mesmo, que a passiva dele gira em quê? Em dar golpes, né? Até então aumenta até o dano do ataque básico dos Pokémon lutador ou Fire do meu time. No caso, nenhum Fire aqui, mano, tem dano de ataque básico forte. Então assim, não funcionaria tão bem, certo? A passiva dele sobre o time. É por isso que precisa de lutadores, beleza? Então fiz o teste com o quê? Com o Zamazenta, né? Literalmente ele botei o Zamazenta no time, né? Pra gerar o quê? Escudo, proteção e aí sim uma proteção melhor, né, um combo mais firme com ele. Porém, tirando o Victini, eu reduzo, né, o dano de queimação e a proteção dos outros Fire em si, tá? Porque Zamazenta vai ajudar os outros aqui, vai, né, porque ele vai dar o escudo e tal, mas o escudo dele é melhor em lutador. Querendo ou não, essa é a realidade. Beleza? Então testei o Charizard, né, que é responsável de causar o maior dano de queimação é ele, o PG, que é pra tancar o máximo possível aí, né, junto com o WK e causar muito dano de rebound, né, igual o WK, e também dano em área, né? Então os dois aqui é responsável de dano passivo, né? Vão ficar apanhando e causando dano no inimigo. Beleza? E o carry seria, né, até então Blaziken, causando o máximo de dano aí possível, né, no time inimigo. Mas assim, se eu quisesse fazer uma variação mais forte, eu optaria por Dragão. Não usaria o Blaziken porque ele é muito assim, ele é meio que off-meta, tá? Na realidade é bem off-meta. Então assim, eu tenho duas aqui chances de usar, né, o time. Primeiro, eu poderia usar assim, tá? O Ho-Ho aqui, a Mega Rayquaza pra fazer o quê? Dragon Fire, né? Que é o tradicional, né? O que eu fiz há um tempo aí que ficou muito bom até então. Depois eu tirei pra testar outras coisas. Então o Victini tá rodando, né? Ou seja, o Blaziken aqui, o nosso, ou no caso o nosso Charizard X ia causar muito mais dano de queimação, PG também, WK também, Ho-Ho também, pá, e Rayquaza de dano de explosão, né? Então ia funcionar muito bem, tá? A outra probabilidade, né? A outra opção poderia ser o quê? O Eternatus no canto do Victini, tá? Para gerar mais proteção pro time dragão, tá? Então assim, eu vou ter o Eternatus, ok? Para dar sobrevivência melhor para o WK, para a Rayquaza, ou se não pro Charizard X, ok?
Mas também, se não quiser usar Mega Rayquaza, né? Porque aqui meio que você fica dividindo, né, a sobrevivência do Eternatus, né? Você quiser focar, vamos supor, ou no WK ou no Charizard X, aí você voltaria com o Victini no canto da Rayquaza, né? Então assim, ia potencializar o dano do time Fire, ia ter o Eternatus como um tanque extra, né? Ia dar mais sobrevivência ou pro Charizard X ou se não pro WK. Eles iam sobreviver mais tempo. Lembrando que ainda ia ter o ovo, né, o Nirvana ali, que é o revive, né, do Ho-Oh, que vai poder possivelmente fazer uma diferença muito maior. Então aqui seria, né, um Dragão Fire, né? E tem a possibilidade de usar também a Rayquaza. Aí vai de gosto. Qual seria melhor? Não tem como saber, tá? Porque tem vezes que o Victini, dependendo do time inimigo, claro, o Victini é muito bom e dependendo daí ele também não é tão bom, né? Vamos supor que tá enfrentando um time terra, aonde Fire não tem vantagem, né, não consegue ali lidar muito bem com as Fire, porque tem um Tyranitar e Mega Diancie que atrapalha muito o time fogo aqui. Então a Rayquaza já seria uma opção muito boa, porque ele consegue romper, né, tanto o escudo da Diancie como a parede do Tyranitar com mais facilidade. Tá? Então teria uma facilidade melhor. Se ninguém usa, né, um time terra ou dragão terra aí no servidor, então o Victini poderia ficar no canto da Rayquaza tranquilamente. Ou se não, no canto do Eternatus, né? Aí vai mais de gosto, beleza? Né? Então seria o que? Um dragão Fire, né? Aí nós estamos fazendo o quê? Um lutador Fire, né? Então assim, o dragão em si eu tentei testar. Não ficou muito bem porque ficou aquilo, né? Ficou meio que dividido, tá? Dividiu aí, então assim, ficou meio quebrado. Então, mantive aqui os Zamazenta. Cheguei a testar o Eternatus até então, no canto do PG ali, tá? Eu cheguei a testar com o Charizard. Funcionava às vezes não, ficou, né, laica, não ficou tão bom. Então resolvi o quê? Tirar, né, o Charizard X, tirei o Eternatus, coloquei o Primalgrodo no time, mais um tanque. Mantive o Eternatus aqui, para dar suporte. Não, na verdade eu ia manter o Eternatus, mas eu tive... Não, vou testar logo o Galed. Então resolvi o quê? Eu peguei o Galed, né? O Galedzão aqui para combar, como eu disse, né? Ele é lutador psíquico, ele comba com outros lutadores. Então ele comba juntamente com o meu Zamazenta e com o meu Blaziken, né? No caso aqui, ele vai potencializar os combos do Blaziken, porque ele puxa outro lutador mais forte meu, no caso, para bater juntamente, tá? Então faz um contrato. Inicialmente ele já faz um contrato com o Blaziken. Então assim, os dois vão ficar uma parceria de ataques. Então potencializa muito mais, né, o dano do Blaziken. Fora que o Blaziken também potencializa os golpes dele, já que ele aumenta o dano do ataque básico de outros lutadores, tá? Então eu só fiquei na ideia mesmo de testar o Eternatus no canto do meu PG aqui, mano, pra testar, pra melhorar a sobrevivência do meu WK. Porque às vezes eu reparo que ele morre até tão rápido, quando é muito focado, né? Ele morre até que rápido. Então talvez se eu tivesse o Eternatus, possa ser que isso resolveria, né? Eu teria que testar aí. Eu fazendo esse teste, aí sim eu poderia testar, né, o final, que é o lutador puro, que é o já com Mewtwo X, né? Aí com Mewtwo X, né, até então não sei se vai ficar bom, mas assim, a possibilidade é usar ou no canto do PG ou no canto do Ho-Oh. Eu tenho que fazer esse teste. Eu vou ter que testar aí pra mim fazer o quê? 3 lutadores. Na verdade vai ficar 4 lutadores, né? E aí até então o WK com alguns Fire. Aí eu vou ver, né, se o PG dá bom ou se vai dar o Ho-Oh, né? Porque depende muito de quem eu esteja, né, enfrentando aí. Vai ter um desempenho até que melhor, beleza? Né, então é por isso que tô nesse porém. Mas eu tô com esse time aqui, mano. Eu tô testando esse timezinho aqui, cara. Tá, até então eu fiz o Galed, aí eu tô fazendo esse teste ainda, tô ajeitando algumas coisas dele pra ver se potencializam até então, né, o máximo possível as suas habilidades. E basicamente isso. Bom, vamos aqui numa aventura. Deixa eu ver de aventura, mano, pra ver se liberou já o... Cadê? O Aether Pesadelo, modo infinito. Caraca, modo infinito também eu uso dois times. Tá, mas ele limitou aqui pra nível, né? Nível e estrelas. Tá, então não podemos utilizar até então nossos pokémons, né? Rapaziada, aqui eles dificultaram pra nós, né? Dual mod, né? Modo duplo. Beleza, vamos com um time padrão aqui pesado. Vou de Mega Rayquaza. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Mega Rayquaza, eu poderia deixar o Firezinho ali, né, mano? Aí você me quebra, jogo. Tá, ele não vai... Não vou ter as opções completinhas, né? Então vamos lá. Mega Diancie. Mano, cadê o Tyranitar, doido? Sigurd. Tyranitar. No metal. Aqui. Ó, tô Tyranitar. Beleza. Na verdade aqui eu poderia fazer melhor, né? Poderia deixar o time da Mega Diancie por 2. Mas eu tô pensando em testar um time aqui pra ver se funciona, né?
Poderia botar outro dragão ali, deixa eu ver. Poderia. Vai ser um Garchomp. Garchomp. Teria o Zegre também, mas Garchomp é melhor. Garchomp. Cadê o Garchomp? Aqui. Pronto. Time Dragão Storm. Tempestade de areia. Beleza, agora vamos fazer aqui um marotinho aqui, um Kyukueto, né? Fazer o que? Um Fire, um Fada, um Água Lutador, um Metal ou se não um Dark? Mano, vou testar um Dark aqui, cara, pra ver se funciona. Um Darkrai. Só pra ver se funciona. Cadê meu Zarude, pô? E o Zarude pra cura. Poderia ser o Tiranitar. Ah, já tá ali, né? Então não pode. Foi de Venossauro. Vamos trabalhar a cabeça agora, né? Venossaur. Minha origem. E é isso. E ali eu posso botar Pokémons reserva, né? Então vamos fazer o esquema. Deixa eu pensar aqui. Vou botar o Celebi. Vou botar o Ho-Ho. E vou colocar o Primal Groudon. Não, o Primal Groudon eu boto em outro. Vou colocar... deixa eu ver... Zamazenta. Aqui meu metal. Maguiana. Solgaleo. Dialga. Primal Groudon. Baleia. Jirachi. Necrozma. Metagross. E bora ver. Esse novo modozinho aqui, né? Aqui são buffs, né? Controle. Tá, vamos enfrentar aqui. Vamos testar logo o time 1, mano. Pra ver como é que é a procedência aqui do nosso time Dark. É, boy. Dark planta, né? Caraca, matamos só na passiva, hein? Muito bom. Vamos botar aqui. Bom, esse primeiro piso eu acho que vai ser facinho, né? Os primeiros aqui vai ser facinho, né, mano? Modo Infinity de Aether. Bom, é tão rápido que você não deve estar não entendendo, né? Quem aqui do time Dark tá conseguindo matar, né? Os Pokémon ali do outro lado. Pra quem não sabe, isso aí é a passiva do Yveltal, tá? Quando ele tá na forma casulo, né? Ele fica usando a passiva dele de drenar, né? Até então, os atributos, o HP máximo dos alvos inimigos. Ele rouba o HP máximo, rouba o ataque físico e o ataque mágico pra ele. E quando ele consegue absorver uma quantidade o suficiente pra que ele herda, né? Consegue, assim, ele absorvendo até absorver ali, acumular a quantidade igual ao HP dele, né? O ataque dele físico e mágico. Quando ele consegue fazer isso, aí ele literalmente desperta do casulo, causando outro, né, flash de dano em área. Então assim, é bem da hora, cara.
Uma pena que atualmente ele não funcione tão bem, né? É uma pena. Tá. Aqui é mais... recuperar rage, né? Acho que melhor. Bom, aqui vai ser tudo facinho, né, mano? Literalmente bem fácil. E o time 2 tem a passiva do Garchomp, né? Eu tava pensando em botar o PG e tal. Eu poderia ter botado o Primal Groudon ali. Teria potencializado mais ainda a aceleração do time, né? Causando dano. Então ficaria bem melhor, né? Porque, pra quem não sabe, né? O Garchomp tem a mesma passiva de terremoto, né? Do deserto que o Primal Groudon. A diferença é que o Groudon, ele causa cegueira, né? No time inimigo. O Garchomp, ele causa também cegueira, né? Mas só que é uma quantidade bem mais baixa. Bom, aqui até então, mano, até nós conseguir, né, chegar até o máximo dos andar, vai ser bem facinho, né, Sinatética. Mas deixa eu ver aqui os prêmios, essa pontuação. Uns prêmios até que legal. Na quantidade aqui de pontos. Poderia ser melhor, poderia, né, mas, enfim, né. Até que tá bonzinho aí, mano, modo Infinity, né. Bom, achava que ia ser difícil desde o começo, né. Aí ficaria mais emocionante. Mas talvez ali é papo de até a última, né? Provavelmente até a última vai ser bem facinho. Deixa eu atualizar aqui pra ver se, né? Pega alguma coisa boa. Um S. Atualizar. Mais outro S. Beleza. Show de bola. Bom, eu tava, né? Eu fiz umas lutas aí, mano. Quem assistiu o vídeo que eu lancei de manhã, né? Deve ter visto. Dos combates, né? Tá tentando testar aí até então. Bom, até então... eu tentei aqui contra os caras, né? Tentei 3 lutas com o Gon. As 3 lutas, na minha visão, foi boa, né? O time se destacou bem. Porém, eu acho que o que tá ganhando aqui nele é a diferença de power, né? São 3 milhões. Então, assim, realmente o time consegue, né, iniciar bem e tal. Só que com o tempo, mano, a diferença vai pesando, né? Querendo ou não, tipo, até tava falando com um amigo meu que depois da atualização, a diferença agora que os caras pegaram, né, nos times aí, mano, tá tipo assim, um absurdo, né? Nos combates, mano, ficou um absurdo. Então, assim, literalmente até com 2M, 1M, né, até então, a diferença já tá pesando muito, né, os combates ali. Então, assim, passou disso, mano, tipo 2M, 3, 4 milhões, é quase impossível ganhar, é na sorte, né, isso é se o jogo, né, realmente liberar RNG aí pra nós. Mas não chega perto, mano, o problema em si, no caso aqui do time dele, né, que é o Dragão Terra, que eu já indiquei pra muitos aí, os caras ainda não decidiram fazer, é o controle, né? O controle é muito chato, mano. E a resistência mais chata ainda, né? Porque o se tirar dele é o que mais me atrapalha. É o tirar e o controle da Diance, né? Com o controle do WK dele, mano. Quebra muito meu time, tá? Então, assim, atrapalha muito, né? Mas o time desempenha bem, mano. Desempenha bem, só que, né? Acaba tendo esse probleminha aí. Mas é mais pela diferença de power mesmo que quebra muito as pernas. Aí tem aqui o Day Fallen, né, que eu uso o Dragonfire aqui, lá que eu falei, né, com a Rayquaza, que aí já é o que é um dano mais explosivo, que é justamente contra o time Terra. Tanto que ele já conseguiu até bater no time do Gon, né, como eu digo, diferença de power pequena, mano. Então, assim, a facilidade de ganhar já sobe, né. Até então, provavelmente do Baiano ele já não ganha porque o Baiano tá utilizando dragão com água, né, uma versão de água, então o time Fire já não tem muita chance. O Xing que usa, né, o Dragonfire conseguiu ficar muito forte, né, já conseguiu, que é o Dragonfire, né, mesmo esquema, conseguiu ganhar do CRN, mano, que é um baleiazão aqui do nosso servidor, né. E por quê? Porque o time dele metade é gelo, né? E tem a Rayquaza ali. Então, literalmente, ele tem 4 pokémons vulneráveis, né? E o Ho-Oh, para dar o suporte, como eu falei, né? Ele dá um Nirvana ali, né? Então, dependendo daí da situação do combate, ele pode trazer ali alguns pokémons dele de volta à vida. Provavelmente o WK, provavelmente a Rayquaza, ou se não, o Abomasnow. Vai depender muito de quem é o mais forte lá, né? Do time dele. O WK eu sei que é um, né? Até então, o WK mais forte do nosso servidor global é o dele, né? Mas eu não sei se a Rayquaza dele é mais forte que o Abomasnow dele, como é que é o esquema, né? Então depende disso aí. E o Xande aqui, também um time, né, um pouquinho mais diferente, mas é um time mais antigo, né? Que é o Água, né? Até então o Água Lutador, né? Mesclado com o time Terra, né? Que é o Diance Tiranitar, que é justamente para manter a proteção. Que uma vez eu ataquei, quase ganhamos, né? Não ganhamos pela, literalmente, a diferença de power que pesou um pouco, né? No final das contas. E tem o time do G3, né? Que ele fez o Black, mano. Que eu até, né, fiquei surpreso aí que ele fez o Black pra testar. Mano, lançou aqui num Dragão Água, né? Interessante a ideia dele, tá?
Assim, eu entendo que o time água dele é bem mais forte, então, né, a sobrevivência, resistência até então do time água é boa, né, e ele botou ali, literalmente, 2 DPS pesados aqui, mano, Rayquaza e o Black, né, e ainda tem um Keldeo, então, literalmente, 3 DPS aí, Eternatus ali pra dar suporte pra um dos dragões dele. Então, assim, a ideia foi boa, tá, a ideia foi boa. Eu ataquei até então uma luta e não ganhamos, né, até então o jogo, né, nos travou aí, né, na covardia. E foi porque o meu Blaziken morreu muito cedo, né? Como eu tinha dito no vídeo, quem assistiu deve ter visto. Ele morreu logo, eu fui o primeiro a morrer, né? Porque o time água bateu nele, mano. E sabe como é que é, né? Acabou o escudinho do Zamazenta, mano. Ele começa a apanhar igual cachorro, entendeu? Mas aí depois eu ajustei umas coisas no time e ataquei novamente. E eu consegui ganhar. E assim, mano, eu ganhei de um jeito que vocês não estão ligados. Então vou botar aqui o replay, né? Ó, o meu Blaziken literalmente já matou de início, mano, ó. Deu combo e já matou de início a Rayquaza dele e o... no caso ali, ó, o Black dele. Mano, ele já pegou level 125, é? Caraca, mano, o cara upa muito. Como é que ele upou tão rápido, doido? Eu tô fazendo as missões, gastando energia pra caralho, e até agora eu não upei, mano. E ele já upou, é? Loucura demais, viu, mano? Cê é louco, os caras aqui é demais, os caras é hardcore, mano. Beleza, então assim, a Rayquaza dele literalmente, mano, foi obliterada logo de cara. O próprio Black dele também não fez muita coisa. Conseguiu bater, ó, conseguiu dar as ult, ativou as passivas, né? Bateu ult, assim, a ult dele dá muito dano, né? Porque é SP ataque, então assim, é uma vulnerabilidade, né? Que meu time tem, né? Até então. Porque meio que meu time é focado em defesa física, né? Mas, mano, o dano que o meu Galladin bateu no time dele aqui, cara, foi assim, estupendo, tá? Literalmente o Galladin aqui, mano, que fez a festa. Ó, como eu imaginei, né? Que se eu usasse o peixe na frente ele não ia aguentar o tranco. Foi justamente isso. Eu botei ele na frente e não aguentou o tranco, né? Acabou morrendo pro Keldeo dele. Mas eu, não, tranquilo. Tenho aqui ainda, ó, o meu Blaziken conseguiu estourar a baleia dele. Eu fiquei surpreso, tá? Achava que ele não ia conseguir matar, mas ele conseguiu matar. Aí conseguimos matar depois o Eternatus dele, que isso aí ajudou muito, né? Até então. Mas aí ficou chatinho aqui, mano. Aí ficava o Keldeo. Eu, não sei que vamos conseguir ganhar do Keldeo, cara. Mas aí é tanto dano de reflete que o Keldeo vai morrendo, mano. Tá? Sem a baleia pra ficar curando ele constantemente, ele não dura muito. Tem uma Nanf que é chato também, mano. Você vê aqui, ele gera tipo um... fosse um escudo, tá vendo? Um escudo rodando em volta aqui dos meus Pokémon. Isso é passiva do Mananf. Mano, é chato demais, rapaziada. Porque ele impede, literalmente, ele impede que meus Pokémon ataquem o time dele. Ó, tá vendo ele barrando? É como se fosse uma proteçãozinha, cara. Tipo os peixezinhos que ele cria, né? Fica acumulando ali os peixes e tal. Quando chega um tanto aí, mano, aí ele, ó, bloqueia. É muito chato, cara. Aí eu fui, pá, ultei, não consegui causar dano porque ele bateu nesses peixinhos, né, dele. Aí, mano, chato pra caramba. Aí eu, não, beleza, né, tal ali, ó, matou, ele conseguiu matar meu WK. Daí eu fiquei, né, preocupado, mano, ele matou o WK. O Black ainda tá ali vivo, cara, né, porque ele tem uma passiva de ficar imune à morte, né, igual o WK, né. Mas se eu me engano, são por 2 turnos, eu acho. Aí, mano, será que vai dar ruim, cara? Tal. Aí eu, não, acho que o meu Blaziken vai conseguir matar ele. Só que ficou esse, né, batendo esse peixinho chato, mano. Aí eu, não, beleza. Aí ele conseguiu bater muito no Mananf, né. Aí naturalmente o Black morreu por causa da queimação. Aí ficou só o Mananf dele, cara. Aí eu fiquei assim, mano, será que o meu bicho matava? Aí, mano, a ultimate, cara, né, eu disse que o meu Fragmundi ia critar nos... Critou 9 milhões no Mananf, mano, 9 milhões. E ele finalizou com o combo dele. Cara, bateu muito. Isso no Pokémon d'água, mano. Vocês não tem noção. Um Pokémon d'água. Tá? Então, assim, o mesmo power, né? O mesmo time água, assim, conseguimos ganhar. Então, foi daí que eu tirei a base que o meu time não tá ruim. O único problema em si é a diferença de up, né? Que os caras tá em cima de nós. E aqui o Eldon até tá com nós, ó. Eu acho que é porque ele conseguiu ganhar do... Ele ganhou do... No caso aqui, ele ganhou do G3, né? Aí ele atacou nós achando que poderia ganhar também, mano. Mas assim, realmente o time do G3 ficou um pouco complicado, né? Assim, vocês viram ali que, tipo assim, vai ficar muito dependente da Rayquaza dele funcionar, mano. E ela acabou morrendo fácil. E, assim, se ela não bater, cara, é -1 no time, né? É -1. Aqui que eu falei, né, sobre a diferença de power e tal. Nosso time aqui tem literalmente um M, né? Um M500, né? Ou um pouco mais que isso aqui, né? Em cima do Eldon aqui. Então, mano, já não tem como ele fazer muita coisa, né? Mas é aquilo que eu falei, né? A vantagem do time aqui vai ser o quê? Controle, né? Dele conseguir dar muito controle no nosso time. Aí pode ser que, né, dê muito bom pra ele. Inicialmente ele startou o controle ali, ó, triplo controle, né? No meu Zamazenta, então eu
Ó, intrigante, né? Mas aí, o lado bom, né? Que é aquilo que eu falei. Eu só preciso que o meu Blaziken seja forte, né? Porque aí acontece isso aqui, ó. Eu quebro, né, a parede do Tyranitar com apenas uma ult. Então isso aí facilita muito a minha vida. Então é por isso que eu acho que se nós conseguir fortalecer nosso time o suficiente, nós vai conseguir ganhar bem de boa no time do Gon, né? Ou de outros times até então aí, mano. É porque realmente o time dos caras tá muito bem upado, mano. Ó, aí vem os controles, né? Chato pra caramba. Tá vendo, ó? 3 controles, ó. 3, 4. Ó, louco, meu. 4 controles, ó. Hein? 4 Pokémon aí, Stunedans. PG vai lá e Brown. Cabeçada, ó. Matou um ali, mano. Eu acho que ele matou o... Parece que ele matou... Ó, o nosso Galid foi e matou o WK dele. E o PG matou o Garchomp, né? Que tava lá atrás. Meu time todo quengado. Ultou de novo. Ó, ativou a forma lá Berserk. Ultou, matou o Tyranitar. Ó o danozinho aí do nosso frangalho aí, mano. Nosso franguinho. Ó, morreu a Diance dele. Gerou escudo. Vamos ver se o escudo dela tanca. Ah, congelou de novo ali. Ó, conseguiu tancar. Reviveu. Até então, se ela conseguir durar um turno todo, mano, se o escudo dela quebrar, ela consegue reviver. Isso é bem bom, tá? Mas se o time inimigo tiver muito dano, e aí ela morre diretamente. Não adiantou muito não, ó. Ficou só o Eternaço dele, né? No finalzinho ali. Mas, né, não deu pra tancar até então. Nosso franguinho aqui, mano, assou o time dele. E basicamente bem isso, cara. Então assim, aqui o time do Gon não dá porque nós temos que quebrar essa diferença de power, né? Eu tenho que botar ali, sei lá, talvez pegar uns 22M, mano. Pode ser que dê bom, né? Ou trocar o time. Eu tô pensando em, como eu falei, né? Testar um Mewtwo X. Ou no canto do Ho-Oh, ou no canto do meu, né? PG, né? Do meu Primal Groudon. Tenho que ver aí como é que vai ser. Vamos tentar aqui, mano, bater. Tentar bater aqui no time Água Lutador barra Terra, né? Do Xande, né? Pra ver se dá pra bater, mano. Bem difícil, né? Porque o time dele é bem tanque. Quando o nosso time até que consegue, assim, ter até então uma proeza, né? De conseguir, falta dano pra matar os tanques dele, né? Então, vamos ver. Porque o Tyranitar dele aqui é bem mais forte, né? Bem mais forte até então. Aí realmente eu acho que vai atrapalhar a nossa vida, mano. Mas vamos lá, vamos torcer que dê certo, né? Também eu nunca testei, eu não cheguei a testar com o meu Galid também, né? Usando o Galid. Porque tem um Mewtwo X, mano. O Mewtwo X é muito chato, cara. Bora ver. Ó, já ativou o primeiro controle ali. O nosso WK. Ó, os combozinhos ali na baleia dele. Já se curou. Ah, já cancelou nossa primeira ult. Ainda bem que o Galad aqui é ult de 2 instâncias, né? Então assim, meio que ele causa o dano aqui, pá. Ele entra no modo postura. No modo postura ele aumenta muito a redução de dano dele e o bloqueio, né? E aí ele ulta novamente, né? No próximo turno. E causa um dano bem da hora, mano. Agora tem aquilo. Qual o problema do Galad? Controle, mano. Se ele tomar controle ali, naquela forma, ele perde a ult dele. Então assim, o que quebra muito é isso, né? Literalmente é isso. Ó, nosso PG bateu. Show de bola. Ó. Reduziu o escudo dos Zamazenta aqui. Bom. Tá. Nós temos que fazer o jogo aqui, mano. Antes do Tyranitar dele começar a ultar em nós, né? Tá. Nosso PG ali já tá quase indo de base. Ó, ele foca no meu Galid. O meu WK já stunado já ia em 2 turnos, né? Chato pra caramba, mas fazer o quê? Ó, deu parceria de golpes. Beleza, eu tô no nosso Zamazenta, menos mal, né? Aqui nós sabemos que ele não mata, mas ele tá quase morrendo, ó. Minha preocupação é isso, mano. O Mewtwo X aqui dele tem um item Marvel, ou seja, ele é pra ter um dano muito brutal. Só que aqui ele tá, né? Duvidoso, cara. Ó, Galad ultou. Matou o Mewtwo X dele. O Mewtwo dele foi lá e chamou ele pro X1. Evidentemente vai conseguir matar. Mas isso já é bom, porque aí qualquer outro dano nós podemos encaixar e matar até então ele. Ó, mata o Zamazenta. Perfeito. Agora deu bom, mano. Agora o negócio é matar o Mewtwo X dele e o Galad, né? Só que aí vem os problemas agora. As paredes, né? Nossa, focou. Eita, meu irmão. Não deu tempo do meu Ho-Oh reviver ele, mano. Aí é bad. Aí é bad pra nós. Tá, quebramos o escudo. Mas aí vem a parede, mano. Isso aqui que quebra. O nosso PG ali já era.
Beleza, chamou, né, o meu WK, morreu no X1 pro WK. Não imaginava. Mas aqui vai dar ruim, mano, porque eu acho que eu vou perder o WK. E cancelou o ult do... Conseguiu cancelar o ult do meu bichinho, mano. Cara, o Cloud é muito chato, essa passiva dele, cara. É muito chato, mano. É. Aí ele cancela a ult, aí causa ainda uma ult, causa um dano extra e dá outra ult em cima do cara, mano. Então é muito chato, velho. Tá, ganhou o Nirvana ali. Menos mal. Acho que o PG vai morrer, mano. Cara, se der tempo do WK, eu acho que não vai dar. O WK ultar. Ó, sabia, mano, que ia focar ele. Foda demais. Aí o que me quebra é essa paredezinha, ó. Como eu digo, ó. Quando ela é muito forte, né? Porque o time dele é mais forte que o meu, aí ela resiste bem mais, mano. Então dá muito trabalho. Ó, combo parceria. Tá. Beleza. Será que dá tempo de lutar? Deu tempo. Coisa boa, coisa linda, hein? Aqui tá difícil, hein? É o mesmo esquema da última vez, mano. Quer ser como matar pokémons d'água que é mais forte que o meu time, né? Se não tivesse assim, ó, se fosse como o time lá do G3, mano, sem adiança, sem tirentar, aí nós tínhamos chance de ganhar mesmo, tá? Porque o problema aqui, mano, é que o time dele bate dobrado e ainda tem esses escudos, mano. Isso que quebra. É isso aí que quebra. É, lá vem a ult. Pesado. Lá vem outra ult também ali do Tiranitar, né? Mesmo na hora do meu Blaze ultar, mano. Que tristeza, cara. Tá, morreu. Né? Infelizmente, mano. Se não fosse essa parede, cara, eu acho que tinha uma chance, cara. Tínhamos uma chance. Uma chance, uma pequena chance. Matou o WK? Matou. É difícil, meu irmão, é difícil. Mas é aquilo que eu disse, né, ó. Tirando a diferença, ó, nosso time tá disputando contra um time, né, que tem vantagem no elemento, cara. Isso aí que, né, isso aí que é o brilho, mano. Então é por isso que eu imaginei assim, não, nosso time tá bom. Só que assim, por ele ser off-meta, ele tem que ser bem mais upado, né? Tem que ser melhor upado pra poder ter chance, né? Porque realmente, vou ficar assim muito, como eu digo, né, a mercê da sorte. Então aqui já era pra nós, não tem muito o que fazer. Fica muito a mercê da sorte e do time da galera. Então assim, eu imaginei que, ó, viu, o PG ali já não ajudou quase nada, né? Ele não consegue tancar devido ao dano efetivo, né? Tomar 4x. Mas também não consegue causar um dano bom. Então talvez ali com o Mewtwo X, né? A minha ideia é usar ele, né? Não sei se vai ficar bom porque também eu não tenho... Eu acho que eu não vou conseguir deixar o Mewtwo X bem forte o suficiente, mano. Eu quero deixar ele pelo menos forte o suficiente para levar pelo menos um Pokémon do time inimigo. Ele levando pelo menos um, né? Eu acho que já me ajudaria muito. Eu acho que já ajudaria muito. Mas vou testar, né? Isso aí vamos testar amanhã, né? Eu vou fazer amanhã aí, né? Vou testar, vou tirar o Primal Groudon, testo ele, vejo como é que é. Depois eu tiro o Ho-Ho pro Groudon de novo, aí eu faço o teste e tal, pra ver, né, se dá pra ter ele um engajamento. Ou se não, o Eternatus, né? Upar de novo o Eternatus no canto do Primal Groudon. E aí eu testo, né, pra ver se ele deixa meu WK mais resistente, né? Aí talvez dê bom, mano. Talvez, né? Quem sabe. Mas só testando pra saber, né? Então assim... quando a galera pergunta, sei o que, qual time bom e tal, sei o que. Mano, não tem. Literalmente você tem que se adaptar com o meta atual de seu servidor, entendeu? Se você tá querendo conquistar o seu servidor aí, mano, aí tu tem que se adaptar com o time, né? Fazer o time que tem até então vantagem em cima dos caras, né? Aí vai ser muito mais fácil, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado, espero que deixem um like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não tá perdendo nada. Ativa o sininho aí pra não perder as grandes novidades. E aqui os melhores testes, né? Porque aqui, mano, o pai testa, né? Aqui nós testamos de tudo, até os times duvidosos. Dito isso, é isso. Valeu, é nóis.